Você já pode abrir comigo, irmão, em Lucas capítulo 24. Neste domingo de Páscoa, eu quero conversar com vocês sobre a mais fantástica notícia já recebida por um grupo de pessoas. Essa notícia foi recebida num domingo de manhã, um domingo de Páscoa, quando as mulheres foram ao túmulo em busca de Jesus, foram levar ali, cuidar do corpo dele, imaginando que iriam encontrá-lo morto ali. E quando vão ao túmulo, um anjo pergunta a elas: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. É isso que nós celebramos na Páscoa. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. O cristianismo não é uma religião só de ensinos para a nossa vida. Ele também é uma religião de demonstração de poder. Então, para nós não falamos apenas dos ensinos éticos e morais de Jesus, mas nós falamos da obra dele, que inclui a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, que é, na verdade, a validação de tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu que iria fazer. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã, a nossa esperança não teria sentido e a nossa vida seria desesperadora. Nós não minimizamos o valor e a centralidade da ressurreição. Sem a ressurreição, o cristianismo podia ter uma mensagem muito bonita, mas faltaria poder. Qual que é a validação de tudo aquilo que Jesus prometeu fazer e que vai fazer ainda no futuro? Foi a sua ressurreição. É a ressurreição que confirma que Jesus não era mais um homem. Jesus era alguém sobrenatural, era o Filho de Deus. E a ressurreição é um fato histórico. E é a maior demonstração do poder de Deus. E é hoje para nós, irmãos, o alicerce da nossa fé. Não é sem razão que os religiosos e as autoridades no tempo de Jesus tentaram a todo custo desqualificar ou negar a ressurreição de Jesus. E vocês, eu nem já citei esse aqui no passado, não preciso citar uma por uma, as várias teorias para explicar ou negar essa ressurreição. Alguns dizem que Jesus não morreu, ele desmaiou. E ele foi colocado no túmulo, e depois que tomou um arzinho fresco, no terceiro dia ele levantou-se. Então já é um milagre. Milagre maior, ele conseguiu aparecer para os discípulos e com aquele rosto deformado, convencê-los de que ele era o Todo-Poderoso. A teoria do roubo do corpo de Jesus. Tinha uma pedra no túmulo, tinha guardas cuidando, dizendo que realmente o corpo foi roubado. Então há teorias que qualquer peça jurídica, qualquer processo, põe abaixo, porque há provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus. Agora, sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria mais uma religião. Mas, na verdade, o cristianismo tem a ressurreição. E, de fato, o cristianismo é a mensagem de Deus para o homem. Jesus apareceu para várias pessoas. E Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu aos apóstolos sem a presença de Tomé, apareceu uma semana depois aos apóstolos com a presença de Tomé, apareceu depois a 7 apóstolos que estavam pescando, e antes da sua ascensão, ele apareceu inúmeras vezes. 1 Coríntios 15 diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não podia ter uma alucinação coletiva, né, gente? 500. Apareceu para 500 pessoas de uma só vez. Então, e uma das aparições, a menos conhecida, mas a mais fantástica, porque é repleta de detalhes, foi a aparição de Jesus a 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa história está registrada em Lucas capítulo 24. Somente Lucas registra o aparecimento a 2 discípulos, provavelmente 2 dos apóstolos, que estavam retornando aos seus afazeres. Por quê? Porque a sexta-feira, queridos, foi para os discípulos o fim de um grande sonho. A maioria, no domingo ainda, estava perplexo com tudo o que havia acontecido. E
muitos deles decidiram retornar ao dia a dia, às suas funções, aos seus afazeres. Talvez alguns estivessem até pensando em comprar novos barcos para voltar à antiga profissão. E foi provavelmente com esse pensamento que no domingo, 2 discípulos tomaram o rumo de uma estrada que levaria a Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E eles tinham um bom tempo, vejam só, não eram as estradas que nós conhecemos hoje, são esses caminhos difíceis. Então, uma jornada longa, de algumas horas. E durante essa jornada, eles tinham bastante tempo para falar de tudo o que havia acontecido na última semana, ali em Jerusalém, e particularmente nos últimos 3 dias. E eles conversavam e faziam pergunta um ao outro. E durante essa conversa, junta-se a eles Jesus. E eles estavam com os olhos como que fechados. E eles conversaram com Jesus sem saber que era Jesus. Então, a história tem até um toque de humor. Porque Jesus tem que explicar o que havia acontecido com ele mesmo, para aqueles discípulos. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13 até o verso 35. O texto diz o seguinte: 2 discípulos no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, Jesus, lhes perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles, então, pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nele tem sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe o dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava ou ardia o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão.
Amém. Vamos orar. Deus de amor, nós queremos te agradecer pelo milagre da ressurreição. E porque a ressurreição é a prova maior do teu poder para nos salvar. E que até a tua ressurreição também é a garantia que um dia nós também iremos ressuscitar para estarmos para sempre com o Senhor. Fala, Senhor, conosco por meio desta palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É uma história muito interessante. Esses dois discípulos de Jesus caminhavam em direção a Emaús, provavelmente para, assim como os apóstolos, retomarem as suas vidas. E eles caminhavam falando um com o outro, perplexos sobre tudo o que havia acontecido. E durante essa viagem, Jesus aparece. Mas diz a Bíblia, o verso número 16, que os olhos deles estavam como que fechados, que não reconheceram a Jesus. E Jesus, então, pergunta a eles: que palavras são estas que vocês caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E aí, Cleopas, é um deles citado pelo nome, fala para Jesus: você não está sabendo? Em outras palavras, está por fora de tudo isso? É como você conversar com alguém hoje e falar da rompimento da barragem de Brumadinho e a pessoa não saber o que você está falando. Então, foi a mesma coisa. Pera, você não sabe o que está acontecendo. De que mundo você é? De que planeta você é? Você não está sabendo? Está vindo de Jerusalém? Todo mundo. Não tem outro assunto que se fale em Jerusalém a não ser essa história. E eles começam. Jesus pergunta: quais? O que aconteceu? Quais fatos? Que acontecimentos? E Jesus começa a contar a história. E eles começam a contar a história para Jesus. Contaram toda a história, falando que Jesus era um homem poderoso, que ele havia prometido remir a Israel, mas que ele foi morto e que ele foi sepultado. E contam até que é verdade, mulheres foram lá e disseram que não encontraram o corpo. Então, até falam, olha, nos causaram espanto, porque disseram que ele ressuscitou. Incluíram tudo, contaram ao protagonista de todos os acontecimentos o que havia acontecido com ele. Chega a ser engraçado, né? Você contando para o outro, para o próprio Jesus, tudo o que havia acontecido com ele, mas os olhos estavam fechados e eles, nesse momento, não reconheciam a Jesus. Há um toque de humor, porque Jesus é o centro dessa história e eles contam para Jesus essa história. E é interessante que, ao contar a história, eles tinham muitas razões para crer na história, mas o coração deles, nesse momento, faltava fé. Eu costumo dizer, queridos, que já era domingo, mas eles continuavam vivendo na sexta-feira. Porque era domingo. A sexta-feira foi planejado que fosse o dia da morte de Jesus, mas o domingo é o domingo da ressurreição. Era domingo, mas o coração deles estava na sexta-feira ainda, estava na morte. A Páscoa é um convite para que nós sincronizemos a nossa alma com as ações de Deus na história e particularmente com o domingo. Nós celebramos o conjunto da obra, a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Mas o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, é um convite para que nós sincronizemos o nosso coração com toda a história e com o ápice dessa história, que é a ressurreição de Jesus. Como é que vive aquele cujo coração, como esses discípulos, vive ainda na sexta-feira? É marcado por tristeza. Diz que eles caminhavam tristes. Tristes, pararam tristes para contar a história. Eles eram assolados pela alienação. Eles sabiam a história em detalhes, mas eles estavam alienados dessa história. Eles chegaram a afirmar que já tinham ouvido falar sobre a ressurreição, mas não criam nisto. Viver com o coração na sexta-feira fez com que eles tivessem um conhecimento detalhado das Escrituras. Eles contaram a história de ponta a ponta, detalhadamente, e sem nenhum gap, sem nenhuma falha, faltou nada. Mas era mero conhecimento das Escrituras, que não era regada pela fé. E era, então, marcada por uma descrença. Aí Jesus entra na história,
nessa conversa e fala: como vocês demoram para entender e crer em tudo que os profetas disseram, verso 25. Então, e ele fala: acaso não convinha que Jesus Cristo passasse por tudo isso? E a Bíblia diz que, começando por Moisés, isso é, pelo Pentateuco, e por todos os profetas, os outros livros do Antigo Testamento, ele mostrou tudo o que havia de acontecer. Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo está em cada livro do Velho Testamento e do Novo Testamento. Tim Keller nos diz o seguinte, um livro sobre pregação, que você precisa ler a Bíblia e encontrar Cristo em cada livro da Bíblia, porque lá ele está. Você encontra Cristo em Gênesis, você encontra Cristo em Êxodo, você encontra Cristo em Levítico, Números, Deuteronômio, você encontra nos profetas. Você às vezes não aparece o nome dele, mas as tipologias nós encontramos. Quando a gente olha para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Os profetas falam do Messias que havia de vir. Qualquer livro, você encontra Cristo. E Jesus, então, faz uma linda exposição. Eu queria participar dessa aula. Que ele pudesse mostrar, olha onde eu estou aqui. Gênesis começa lá, quando Deus promete que mandaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Mas veja onde eu estou em cada parte das Escrituras. E Jesus ainda não era reconhecido. Mas ele mostra que ele é o fio condutor, que ele é o personagem principal. Ele é o cumprimento de cada profecia e de cada promessa. Que nada que aconteceu com o Messias, com ele, foi por acaso. Plano redentor de Deus. Quando Jesus entra na nossa história, nós sincronizamos a nossa alma com o domingo. Nós entendemos o propósito da morte de Jesus, da sua ressurreição. Nós reconhecemos que realmente ele é o centro da história. A Bíblia diz que Jesus, então, eles continuam caminhando, Jesus ensinando, revelando a história para eles. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz com que tem que ir para mais adiante. Mas eles constrangem Jesus, eles convidam Jesus, porque já é tarde, fica conosco aqui, passa conosco essa noite. Jesus fica com eles. Jesus ali à mesa, ao partir o pão, se revela. Eles reconhecem. E Jesus desaparece. E aí, o que eles dizem? Eles comentam um com o outro. Não ardia em nós o coração quando ele expunha as Escrituras? E diz a Bíblia, queridos, que nesse momento eles recuperam o ânimo e na mesma hora voltam para Jerusalém. Agora, aquela palavra fazia sentido para eles, aquela história que eles haviam contado para Jesus fazia sentido, e eles voltam para Jerusalém, encontram os discípulos e falam que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Mas porque eles tiveram encontro com Jesus. Minha pergunta hoje de manhã é: você está vivendo na sexta-feira ou no domingo? A Páscoa nos lembra que o que aconteceu na sexta-feira aconteceu com um propósito, que foi a nossa redenção. Mas também nos lembra que a melhor notícia é que Cristo ressuscitou, porque é a ressurreição de Cristo que garante que a vida aqui não é o fim de tudo, que um dia nós iremos ressuscitar. Aliás, a Bíblia diz que, como Deus ressuscitou a Cristo, irá nos ressuscitar. Jesus entra na história desses dois discípulos para atualizá-los. Jesus, todos os dias, está em nossa história para que nós vivamos à luz da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20, Cristo é a primícia dos que dormem, ou Cristo é o primeiro daqueles que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou, depois seremos nós. A ressurreição é central para a fé cristã. Não é sem razão que nós, cristãos evangélicos, guardamos o domingo, celebramos o nosso culto no domingo. Não foi uma mudança que nós fizemos, foi uma mudança que aconteceu paulatinamente no Novo Testamento. Diz a Bíblia que por causa da ressurreição, os discípulos passaram a se reunir aos domingos.
Lá em 1 Coríntios diz que no primeiro dia da semana eles se reúnem, inclusive, para trazerem as suas ofertas ao Senhor. Quando João escreve o Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, ele fala que ele teve uma visão no dia do Senhor, que é o domingo. O domingo é guardado, não porque é um dia mais santo ou menos santo do que o outro, mas porque para nós os cristãos o domingo é vida, é alegria, é vitória, é poder, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Hoje, queridos, domingo de Páscoa, nós recordamos que a sexta-feira, sabendo que tudo que aconteceu era necessário. O sofrimento de Jesus é maior do que eu e você podemos imaginar. Eu lembro que alguns anos atrás, quando Mel Gibson fez um filme sobre Jesus Cristo, a morte de Jesus, o seu sofrimento, para alguns de nós as cenas foram fortes demais. Mas eu quero dizer a você que por mais fortes que tenham sido as cenas, não se compara ao que Cristo sofreu. O sofrimento dele foi um sofrimento excruciante. Foi algo em nosso favor. Foi um sofrimento não só físico, mas espiritual. Mas tudo o que aconteceu era necessário para a nossa redenção. A sexta-feira nos lembra que o pecado tem consequências. A sexta-feira nos lembra que é preciso pagar pelo pecado. Nós vivemos numa sociedade hoje que nós dizemos que existe uma erosão da responsabilidade da culpa. Se você não entender o quão grave é o seu pecado, você não vai compreender quão grande foi o amor de Jesus. Nesses dias nós lembramos, queridos, por causa do nosso pecado, que o amor de Jesus é grandioso. O pecado é algo sério. Culpa é verdadeira. Porque hoje existe no mundo, queridos, no Brasil em especial, uma erosão da responsabilidade de culpa. Ninguém tem culpa de nada. Rompe uma barragem, ninguém tem culpa. Né? Prédios caem no Rio de Janeiro, ninguém tem culpa. Uma erosão da culpa. As pessoas não estão assumindo responsabilidades. Mas o Evangelho nos chama a atenção que o pecado é algo sério, que o pecado faz mal, que há uma pena a ser paga. E a sexta-feira nos lembra que essa pena foi paga por Cristo Jesus. Enquanto nós não entendermos o quão graves são os nossos pecados, nós não vamos compreender a grandeza do amor de Deus. Por isso que o cristianismo, queridos, a mensagem, o plano da salvação, começa com a apresentação da realidade do homem, pecador, e depois apresenta Jesus. Nós não começamos falando da graça de Jesus, nós começamos falando da realidade do homem. Começa lá em Gênesis, todos pecaram e separados estão de Deus. E depois que nós mostramos a realidade do ser humano, nós mostramos a necessidade de um Salvador. Tem muita gente começando pelo capítulo 2 da história da salvação, que é a graça. Mas que graça? A graça não faz sentido sem o pecado. O primeiro capítulo, queridos, o primeiro capítulo inclui a criação perfeita e inclui a queda. E depois vem a salvação. A sexta-feira nos lembra de alguém que assumiu a nossa culpa, morreu em nosso lugar. Mas a história não termina na sexta-feira. A boa notícia foi dada no domingo de manhã. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Não procurem o vivo entre os mortos. Então, a grande notícia, queridos, para nós é que o domingo chegou. O domingo chegou. Na verdade, o cristão deve se lembrar da Páscoa todos os domingos. A cada domingo, quando você estiver aqui na igreja, a nossa lembrança é exatamente esta. Cristo ressuscitou. O domingo é essa verdade. Há um autor chamado Shadrach Lockridge, um pastor que foi pastor na Igreja Batista do Calvário em San Diego, de 1953 a 1993, que escreveu um poema. Na verdade, foi um encerramento de um dos seus sermões, que tem o título É Sexta-feira, mas o domingo está chegando. E eu acho que isso nos lembra dessa verdade. Muitas vezes é sexta-feira, mas a gente tem que lembrar que o domingo está chegando. E eu queria ler um pouco dessas palavras deste pastor Shadrach Lockridge, lá de San Diego, falando da bênção do domingo. Você vai assistir um vídeo e eu vou ler as palavras dele para que a gente acompanhe a sexta-feira até o domingo.
É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos julgando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos. Mas eles não sabem, o domingo está chegando. É sexta-feira. Veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando. Sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo. As pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. E os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso. Mas eles não sabem. É apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida. A morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado. Soldados montam guarda e uma pedra é rolada ao sepulcro. Mas é sexta-feira, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. Amém? Vamos orar. Deus de amor, nós queremos te louvar, porque hoje é domingo, e domingo é dia de vitória. É dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, a qual a morte não pôde vencer. Nós queremos te louvar, porque tudo o que aconteceu na sexta-feira era necessário para a nossa redenção. E o que aconteceu no domingo é também parte do plano do Senhor para a nossa glorificação. Nós queremos te louvar e queremos pedir que o Senhor todos os dias nos dê convicção dos nossos pecados, que foi por eles que o Senhor morreu, que o Senhor foi pregado naquela cruz, e que nós possamos humildemente andarmos na tua presença, reconhecendo a culpa, confessando pecados e desfrutando do perdão que é possível por meio da sua morte e ressurreição. Em nome de Cristo Jesus e para a tua glória, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.